Então, para os senhores perceberem como são questões simples, mas que geram prejuízos ao setor, porque tira a competitividade. E esse plano, ele foi consagrado em cima de alguns eixos muito definidos e muito claros. Primeiro, a melhoria do processo regulatório e normas técnicas. Porque quando nós perguntamos ao setor quais eram os problemas, não foram só problemas burocráticos, existem outros problemas também que foram elencados. Para que a gente pudesse ser mais efetivo no momento de apresentar as soluções, nós dividimos nesses eixos. Então, até o momento já foram publicados 2 decretos presidenciais, 47 portarias, 39 instruções normativas e uma resolução. Cada um do que foi apresentado, no total de 343 entregas, significa um problema a menos para o setor produtivo brasileiro. E nós já encaminhamos para a Casa Civil um anteprojeto de um decreto que é histórico, que é do RISUA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que no dia 29 desse mês completa 65 anos. E nós estamos atualizando e mudando uma série de procedimentos. Esse RISUA foi muito bom, mas para o Brasil de antigamente. O Brasil avançou, cresceu, progrediu. O Brasil de hoje é muito diferente, senador, do Brasil de 65 anos atrás. Portanto, não havia alternativa que não fosse atualizar esse decreto. Eu poderia citar ainda um mais antigo, que é a legislação que trata dos frutos de origem vegetal, que completa esse ano 83 anos de vida. Portanto, é um outro Brasil, é um outro momento, e as leis que regem a atividade do setor precisam estar em consonância com os novos tempos. O segundo eixo, transparência e parcerias. Por que isso transparência? Nós estamos colocando tudo no sistema, estamos abrindo os números para o setor produtivo. Para nós não serve pano preto, não serve esconder informações. E para isso, uma série de novos procedimentos foram adotados. Por exemplo, no passado, quando você ia registrar um produto para colocar à venda para o público, você montava um processo, mandava para o Ministério, esperava 6 meses, 8 meses, 1 ano, em alguns casos chegou a 3 anos, e aí o Ministério te devolvia. Muitas vezes falando, olha, você não cumpriu os requisitos, se vira. Nós acabamos com isso. Nós estabelecemos uma norma técnica objetiva, publicamos, e o empresário que quer colocar o seu produto no mercado, basta ele fazer uma declaração, entrar no sistema do computador do Ministério, registrar o seu produto, assinar a sua responsabilidade, e esse produto pode ir imediatamente à venda. Agora, o Ministério vai fazer uma fiscalização depois, porque nós entendemos que o administrado, entendemos que as empresas agem de boa fé. Então, nós estamos trocando os conceitos. Hoje, nós temos a confiança naqueles que estão sob a tutela do Ministério. Porque o que é típico de estruturas muito burocratizadas é justamente o excesso de desconfiança. Então, nós estamos aqui fazendo alguns processos, mas sempre em parceria com o setor produtivo. Sobre algumas áreas que nós fizemos foram mudanças significativas, eu podia citar, por exemplo, a política agrícola, onde nós melhoramos e ampliamos em muito a área segurada, o número de apólices gerada, capital segurado, e tudo alterando procedimentos relativamente simples. Na esteira do AgroMais, nós criamos ainda o AgroMais Produtor Rural. Nós também simplificamos uma série de procedimentos, lançamos esse programa que visa dar capacitação e qualificação técnica na ponta para o pequeno e médio produtor rural, para que ele também possa fazer parte dessa grande cadeia. O eixo 3, nós temos a facilitação do comércio exterior. E ali nós poderíamos falar desde a revisão de procedimentos técnicos,
dentro dos aeroportos, portos e da região de fronteira, como nós estamos falando das missões que foram cumpridas pelo ministro e que trouxeram resultados imediatos. Mais uma vez, nós estamos deixando tudo de modo muito transparente. Se perguntasse, alguns meses atrás, um país que tem interesse em comprar um determinado produto brasileiro, onde estão as regras, muitos técnicos do próprio Ministério não saberiam responder. Então, nós estamos colocando tudo isso dentro do sistema. E nós estamos indo atrás dos mercados. Portanto, foi criado o AgroMais Investimento, que visa o mercado internacional. E o que foi feito pelo Ministério? Foram vários estados já visitados, outros estão planejados, onde a equipe está indo, verificando o potencial de cada região, de cada estado. E aí, senador Raul, quando tiver esse diagnóstico pronto, fica fácil. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar em Rondônia e querer falar, vamos exportar um produto que não é típico da região. Não adianta fazer isso. Então, a ideia desse diagnóstico é para que a gente possa trabalhar com precisão e eficiência. Dentro também do que nós estamos nos propondo a fazer, que é facilitar a vida do produtor rural, nós conversamos com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil também lançou o AgroMais Banco do Brasil. A ideia é que nós tenhamos cada vez mais créditos e com facilidade de acesso. Porque percebemos também no passado que se dizia ter crédito, mas se criavam tantas barreiras, se criavam tantos empecilhos para se acessar o crédito, que era quase impossível. Portanto, nós estamos simplificando esse procedimento e o Banco do Brasil já lançou algumas soluções digitais que estão fazendo a diferença. E o importante desse processo que nós começamos no Ministério da Agricultura é que esse processo, ele hoje, governador, ele acabou trazendo os estados também a aderir, porque perceberam que o setor, muitas vezes, ele tem algumas dificuldades em legislações que são federais, competência do Ministério, mas quando vai operar na ponta, envolve o Estado. E o mais interessante, muitas vezes nós temos também problema nos municípios, que eu vou falar logo na sequência. Então, o AgroMais, depois do setor produtivo ter se envolvido, começou a chegar nos estados. Então, nós já temos, o Rio Grande do Sul já lançou, São Paulo, Rondônia é o terceiro estado a aderir oficialmente ao AgroMais, mas nós já temos vários estados agendados para os próximos dias. E nos municípios, aí fala, mas olha, o município não tem muito a fazer. Tem muito a fazer e o produtor rural vai ganhar muito com o município também estando dentro desse processo. Nós queremos agilizar os processos de implementação dos sistemas integrados de vigilância. O município representa um papel muito importante e ele tem ainda ação auxiliar dos estados. Portanto, senhores, nessa nova modalidade de gestão, nessa nova visão de gestão que o ministro Glório Maggi vem hoje implementando no Ministério da Agricultura, nós queremos compartilhar a responsabilidade com os entes federados, estado, município, independente de bandeira político-partidária. Queremos compartilhar a responsabilidade com o setor produtivo e fazer com que todos ganhem, todos cresçam. Portanto, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples como parece, exige determinação, vontade política, mas tenho certeza, senhores, isso é o que não falta e não faltará na gestão do ministro Glório Maggi à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado. Para a apresentação técnica do Plano AgroMais Rondônia, convidamos o senhor secretário da Agricultura, Evandro César Padovani. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus esse momento por todos estarmos aqui. Quero inicialmente cumprimentar o senhor governador do estado de Rondônia, Dr. Confúcio Moura, cumprimentar
o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Braio Maggi, e extensivo a todos os técnicos do MAPA. Ao secretário executivo do MAPA, Elmar Novak, cumprimentar na pessoa do senador Valdir Rau, todos os seus colegas da Câmara Alta, cumprimentar na pessoa do deputado Milton Capixaba, cumprimentar seus pares, cumprimentar na pessoa do deputado estadual Mauro de Carvalho, cumprimentar os demais membros da Assembleia Legislativa de Rondônia aqui presente. Em nome do ilustre prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, quero cumprimentar a todos os prefeitos do estado que estão aqui, agradecer a presença dos senhores. Cumprimento a todos os vereadores rondonienses que estão presentes. Quero cumprimento a todos os colegas secretários de Estado, colegas de trabalho. Meus cumprimentos também aos secretários municipais de Agricultura que aqui se fazem presentes. Cumprimento a todos os parceiros de entidades sindicais da iniciativa privada. E meus cumprimentos especial a todos os produtores de Rondônia, que são a mola mestra da nossa pujante economia. A decisão de governo de Rondônia, por determinação do governador Confúcio Moura, em implementar o plano AgroMais no Estado, surgiu com o lançamento em Brasília do Plano Nacional pelo ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Braio Maggi, e coordenado pelo secretário executivo, Elmar Novak. O fato motivacional que levou a essa decisão foi o desenvolvimento de um modelo organizacional de processos que se utiliza de ferramentas de gestão, visando a simplificação, objetividade e desburocratização do fluxo das demandas do agronegócio em parceria pública e privada. Substituímos o foco de trabalho de demandas pontuais para desenvolvermos metas gerenciais, com o intuito de estruturarmos um sistema mais ágil e racional. A implementação desse plano está sendo muito bem aceita pelo segmento produtivo e pelos servidores da casa, uma vez que a participação desses servidores, além da análise técnica das demandas externas, foi estendida para a identificação das demandas internas no que diz respeito à análise do marco regulatório e os processos que necessitam de revisão. A equipe técnica responsável pela coordenação do AgroMais no Estado está em permanente contato com a Secretaria Executiva do MAPA, na pessoa do Dr. Ricardo Cavalcante, com quem trocamos informações desde novembro de 2016 a respeito da implementação do plano no Estado de Rondônia. A linha mestra na condução dos trabalhos tem sido a utilizada pelo MAPA, com algumas adaptações necessárias à nossa realidade. O Plano AgroMais é conduzido por assessoria própria do meu gabinete. Devemos ser expandido para toda a secretaria, bem como outros órgãos, tais como a SEDAM, a SUDER, EMATER, IDARON, MAPA Rondônia e ARON, além dos parceiros em nível federal, municipal e da iniciativa privada. O grande diferencial do governo de Rondônia foi a criação pioneira do portal eletrônico do Plano AgroMais Rondônia, através do site que está em tela, www.agromais.ro.gov.br, tanto para computadores quanto para equipamentos móveis, celulares, tablets e etc. Como tínhamos pouco tempo para implantar o Plano AgroMais em Rondônia, vimos que a via eletrônica abrangeria um público muito mais amplo, tanto nas esferas de governo quanto na iniciativa privada. Também adotamos outras plataformas eletrônicas, como as redes sociais, Facebook, WhatsApp,
para difundirmos informações, notícias e debates, avanços alcançados no dia a dia. Além disso, o portal do Agro Mais ajuda na economia com o deslocamento de equipes para os municípios e expõe de forma clara os objetivos e avanços alcançados em tempo real através de notícias, vídeos e informações de base. Dentro do portal Agro Mais, Rondônia, destaco a ferramenta Opine Aqui, que permite a todas as pessoas expressarem suas dificuldades e até mesmo apresentar soluções para entraves, seja eles burocráticos ou físicos, nos níveis municipais, estadual ou federal. Senador ministro Braio Maggi, nós utilizamos o seu nome para preencher, né, a ficha do Opine, né? Então nós colocamos lá, o produtor ou o técnico entrará nessa página, na opção Opine Aqui, colocará seu nome, colocamos ali Braio Maggi, o CPF, o e-mail, né? Não sei se acertamos, ministro, mas tentamos aí, tá? Depois o senhor passa ele para nós. E na categoria selecione, né? Aí na questão da agricultura, né? E depois nós temos lá os problemas apresentados, né? E o ministro colocou ali: Rondônia produz sem parar de tudo que o Brasil e o mundo precisam, né? Precisam. Entraves, exportação para mercados nacionais e internacional. Solução: precisamos de apoio logístico, de transporte, seria uma delas, né? E depois enviar, né? Aí a pessoa envia, automaticamente receberá um e-mail comunicando o recebimento do seu encaminhamento, da sua proposta, né? E com isso abrimos uma porta para sabermos onde estão os gargalos que os nossos produtores e usuários enfrentam e possamos simplificar, seja as leis, a documentação e o que mais nos couber. Mas fazemos questão de lembrar que desde o primeiro dia do governo Confúcio Moura, as ações concretas estão sendo desenvolvidas e aplicadas nos diversos planos de governança estadual. Na agropecuária, desde o início da minha gestão, a SEAGRE focou no agronegócio, fortalecendo a agricultura familiar, que participa com mais de 82% de tudo que aqui se produz. Também buscamos parcerias na iniciativa privada, a fim de trazermos tecnologia de ponta e indústria para o nosso estado, ainda carente na agregação de valor às nossas excelentes commodities. As ações de governo no âmbito da desburocratização realizadas antes do Plano Mais Rondônia. Guia do Transporte Animal online, o GTA para bovinos. GTA do Pescado, ora em instalação pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvo Pastoril do Estado de Rondônia e Darom. Criação do Grupo Técnico Multidisciplinar da Cadeia Produtiva do Pescado, decreto número 21245, de 13 de setembro de 2016, com a participação da SEAGRE, Idarom, SEDAM, SUDER, EMATER, MAPA, UNIR e Embrapa. Por sermos o maior produtor de peixe nativo de água doce e cativeiro do Brasil, o governo de Rondônia, por meio do Conselho de Desenvolvimento de Rondônia, o CONDER, vem investindo 863 mil para projetos de comercialização do pescado, 3,2 milhões destinados ao projeto de desenvolvimento de tecnologia para a piscicultura, elaborado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, campus de Presidente Médici, 4 milhões para subsidiar os juros de financiamento para instalação de indústrias frigoríficas de peixe, projeto em análise
em andamento. Criação do portal eletrônico www.portaldopeixe.ro.gov.br com o intuito de reunir as informações inerentes à piscicultura em Rondônia, para que os produtores rurais, piscicultores, empresários e consumidores possam acompanhar, contribuir e inovar com matérias que auxiliem no desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado por meio de parceria público e privada. Sanidade vegetal, publicação da portaria que estabelece padrão de sementes de mudas. Elaboração da lei número 3.968, de 27/12/2016, que institui o Programa Estadual Plante Mais, destinado a adquirir sementes, mudas e insumos para distribuição gratuita aos produtores da agricultura familiar do Estado. Elaboração da lei número 3.969, de 27/12/2016, que institui o Programa Estadual Mais Produção, destinado a incentivar a recuperação de áreas degradadas em propriedades da agricultura familiar do Estado, também conhecido como Mais Calcário, em que adquirimos 52 mil toneladas do insumo e a ser distribuída entre os pequenos agricultores de todos os municípios de Rondônia. Homologação de atas de registro de preço para aquisição de mudas de café e frete de calcário e equipamentos. Rondônia Rural Show, em sua 6ª edição, a maior feira do agronegócio da região norte, com participação gratuita, apresentando as tecnologias mais recentes e fomentando negócios realizados no município de Jipá. Opa, eu vou tomar uma água. Rondônia Rural Show, em sua 6ª edição, a maior feira do agronegócio da região norte, com participação gratuita, apresentando as tecnologias mais recentes e fomentando negócios realizada no município de Ji-Paraná, região central estratégica do Estado, que em sua mais recente edição, a 5ª, o ano passado, contou com mais de 70 mil participantes. Acesso ao crédito fundiário por meio de uma unidade técnica estadual UTE da SEAGRE, facilitando a aquisição de áreas dentro do Programa Nacional de Crédito Fundiário da Secretaria de Reordenamento Agrário da Presidência da República. Elaboração da Lei número 2.412, cria o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia, denominado PROVE, que visa inserir o pequeno produtor no processo produtivo, concedendo-lhe incentivo à produção e aos processamentos dos produtos de origem animal e vegetal, de modo a agregar maior valor a esses, aumentando a renda familiar, fixando a família na zona rural e gerando emprego no campo. Sistema online ambiental, com diversos serviços ambientais disponíveis de forma digital, a exemplo da licença ambiental simplificada, cadastro ambiental rural CAR, etc., realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. Serviços gratuitos para a agricultura familiar, projetos arquitetônicos da agroindústria, assessoria técnica para implantação por meio da entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural do Estado de Rondônia, EMATER. Isenção do CNPJ, utilizando nota de produtor rural, facilitando o licenciamento ambiental. Aquisição de equipamentos numa parceria do Governo do Estado, por meio da bancada federal e da bancada estadual, beneficiando as prefeituras, cooperativas, associações de produtores rurais. Agora, senhor ministro Brairo Maggi, senhor governador Confúcio Moura, em reconhecimento ao enorme impulso que a sua administração vem imprimindo no agronegócio de todo o Brasil, e em especial em Rondônia, conclamamos todos os presentes a tirarem o chapéu para o ministro Brairo Maggi e ao governador Confúcio Moura. Muito obrigado.
registramos e agradecemos a presença do senhor Walter Waldenberg, desembargador, excelentíssimo senhor Maurício Carvalho, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho, a nossa saudação. Senhor Alain Queiroz, vereador de Porto Velho, as nossas boas-vindas. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, para a assinatura do certificado de adesão do Estado de Rondônia ao Plano AgroMais, que será entregue ao excelentíssimo senhor Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia. Convidamos nesse momento o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Kovac, e o secretário de Estado da Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani, para procederem à entrega simbólica dos banners de divulgação e promoção do Plano AgroMais Rondônia e os certificados de adesão dos municípios. Para receber o certificado e o banner de Porto Velho, convidamos o excelentíssimo senhor Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho. E para receber simbolicamente os banners e os certificados dos demais municípios, convidamos ao palco o presidente da Associação Rondoniense de Municípios, Aron Jurandir de Oliveira Araújo. Ao todo, 52 certificados e banners integram o lançamento do Plano AgroMais e serão utilizados como ferramenta de comunicação e informação aos municípios do estado de Rondônia que aderiram ao Plano AgroMais. Senhores, nesse momento teremos a assinatura do ato de compromisso que celebra o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Governo do Estado de Rondônia. A liberação de recursos no valor de R$300 mil para o Governo do Estado de Rondônia. Este ato representado por Sua Excelência Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia. Recurso para a liberação da Sexta-feira de Negócios e Tecnologia, a Rondônia Rural Show, que será realizado no período de 24 a 27 de maio de 2017. Assinam excelentíssimo senhor Blairo Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o excelentíssimo senhor Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia. Ali que tá parceirando já.
Neste momento, a assinatura do termo de compromisso de doação. Nós convidamos aqui à frente o excelentíssimo senhor José Walter da Silva, o professor Walter, prefeito do município de Alvorada do Oeste. O objetivo, senhoras e senhores, doar os equipamentos e edificações de sua propriedade integrados ao imóvel localizado em Alvorada do Oeste, na rua Vinícius de Moraes, número 4652, compostos de um armazém convencional, metálico, pequenas edificações, secador e grupo gerador, assentados em um terreno de 13 mil metros quadrados com 1.881,60 metros de área construída e capacidade para armazenar 3.000 toneladas em armazém convencional com afinidade específica, atender aos produtores da região, no armazém e o processamento de produtos. Nós convidamos o excelentíssimo senhor Leopardo Novac, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a assinatura. Juntamente com o excelentíssimo senhor Mário Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o excelentíssimo senhor Confúcio Moura, governador do Estado do Rondônia. Tem uns lá com muita mensagem de bom dia, muito bom dia. É o rei do bom dia, né? Aí tanto bom dia, boa tarde, então acho que é só de tempo. Depois a gente tá mandando uns 1000 aqui, no grupo, eu pegar Convidamos essa oportunidade a excelentíssima senhora Elma Morim, prefeito do município de Alto Paraíso. A próxima assinatura: doar os equipamentos e edificações de sua propriedade integrado ao imóvel localizado naquele município na linha P20 com a C85. Composto de um armazém convencional metálico, pequenas edificações, secador e grupo gerador, assentados em um terreno de 9.091 metros quadrados, com 2.080 metros de área construída e a capacidade para armazenar 2.500 toneladas em armazém convencional, com a finalidade específica de atender aos produtores da região do armazenamento e processamento de produtos. Assinam com a prefeita Elma Morim, Sua Excelência Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia, senhor Mário Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o senhor Leopardo Novac, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na dificuldade eu tenho para ajudar a brigar, sabe disso? Decisão, sim. Né, Marinho? Decisão desse pessoal. Vamos estar juntos. Vamos sim. Tem uma marchinha, leva alguma cadeia lá, porque na relação, me ter cadeia. É mesmo? É do Chico. Cadê o Chico? Tá aqui. Aí, tá vendo? Ia mandar o João. Convidamos para os pronunciamentos. Com a palavra, excelentíssimo senhor Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho. É meu chefe. Excelentíssimo senhor deputado Milton Capixaba, membro da bancada, em nome de Vossa Excelência, saúde a todos os demais deputados, excelentíssimo senhor governador Confúcio Moura, nosso anfitrião, senador Cassol, senador Raup, senador Petecão do Acre, deputado Maurão Carvalho, presidente da Assembleia, minhas senhoras, meus senhores. Rondônia tem uma vocação natural para o agronegócio. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos ainda muito longe de atingirmos o potencial, o nosso potencial de produção. Nós temos condições, ministro Mário Maggi,
de contribuir substancialmente para o atingimento da meta que Vossa Excelência impôs para as exportações brasileiras. E Porto Velho certamente terá ainda uma participação expressiva neste volume de produção. Para Porto Velho especificamente, e eu diria que para Rondônia, a grande alternativa, a principal alternativa para o desenvolvimento do nosso Estado tem sido e continuará sendo cada vez mais o desenvolvimento da agricultura e da pecuária como um todo. É a partir daí que nós vamos crescer e nos desenvolver. Nós não temos, inicialmente, uma vocação para a indústria tradicional, à exceção da agroindústria, que caminhará junto sempre com a pecuária e a agricultura. Ministro, parabéns pelo programa AgroMais. Agradecemos também a sua visita e tenho certeza que a importância que Rondônia está atingindo no cenário nacional de produção, tanto de gado e iniciando agora, cada vez com mais intensidade a produção de grãos, está atraindo o olhar de investidores do agronegócio de todo o país. Ademais, muito obrigado a todos pela atenção e um grande abraço. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Milton Capixaba, deputado federal, líder da bancada federal. Quero primeiramente agradecer a Deus por este momento. Sempre tenho pedido a Deus para me abençoar, me dando saúde, me dando sabedoria, guardando minha vida nessa caminhada. Estou feliz de estar aqui hoje, com todo o nosso Estado presente, e recebendo Sua Excelência, Ministro da Agricultura, Braga Mais. Seja bem-vindo à nossa cidade, nosso Estado, Porto Velho, a capital aqui em Porto Velho. Quero mandar a Sua Excelência, governador Confúcio Moura, governador nosso amigo, está fazendo um grande trabalho pelo nosso Estado. Parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar também o prefeito da capital, Porto Velho, doutor Hildo Chaves. Meus cumprimentos e sucesso aí nos seus 4 anos de mandato. Quero cumprimentar também nossos colegas, o senador Ivo Cassol, que está fazendo um grande trabalho com o senador, também o senador Valdir Halpe, aqui presente, faz um grande trabalho com o senador, e o senador assim pediu que falasse o nome dele, que não pôde estar presente numa outra agenda, e também faz um grande trabalho com o senador. E meus colegas, deputado federal Lúcio Moschini, meus cumprimentos, Lindomar Garçom, aqui presente, Luiz Cláudio, Expedito Neto, que também estava presente, Marco Rogério, que me falou que não pôde estar, a deputada Marinha Halpe também que não pôde estar, e Mariana Carvalho também que não pôde estar. Também quero cumprimentar também o senador Petecão, uma satisfação de receber aqui no nosso Estado, sei que você faz um grande trabalho lá no MAC. Padovani, secretário de Estado, em seu nome, Padovani, cumprimentar todos os secretários aqui presentes, secretário de Estado, secretário dos municípios aqui presentes. Também quero recordar aqui todos os prefeitos aqui presentes, vereadores, também Morão de Carvalho, presidente da Assembleia, que está fazendo um grande trabalho em parceria, todos os seus quadros, 24, unidos em prol do nosso Estado. Quero, em seu nome, cumprimentar todos os deputados aqui, estadual presente, nossos cumprimentos a todos vocês. O secretário também, o Braga Mais, também aqui da Agricultura aqui presente, e a todos vocês da imprensa aqui presente. É um momento importante para o nosso Estado, um momento dessa mudança da agricultura, aonde eu morei 30 anos, senador, na área rural, com a minha família, no Espírito Santo, 30 anos. E eu conheci lá, vivi junto com meu pai, com minha mãe, a dificuldade da área rural, na enxada, na foice, com todas as dificuldades. E quando começa a entrar a máquina, começa a mecanizar. E aí começa o incentivo na época, presidente da República. Eu falo muito de café, que o João Figueiredo tinha um ditado muito interessante, não sei se assistiu, plante que o João garante. Ele prestava o dinheiro 5 anos de prazo, sem juro nenhum. Você pagar a primeira prestação daí, quando o café estiver produzindo daí 3, 4 anos.
E aí foi quando desenvolveu o Espírito Santo, São Paulo, Paraná e todos os estados que produzem. E eu vejo muito assim um exemplo seu como governador ali no Mato Grosso, quando você quebrou muitas barreiras, eu vi as pessoas te criticando, e hoje eu vejo o resultado, todos veem o resultado que é o Mato Grosso, a potência que é o Mato Grosso, porque ele quebrou muitas barreiras, teve coragem de peitar meio mundo de gente que não queria que acontecesse, e hoje é a potência que é o Mato Grosso, porque Braille Mais quebrou todas essas barreiras. E hoje eu vejo que o Brasil pode ganhar muito com você, pela experiência que você tem. Você adquiriu como governador, como gestor que você é, como grande empresário que você é. Eu tenho certeza que, eu vi ali, tem coisa que tem 80 e poucos anos de burocracia. Quer dizer, a agricultura avançou. A agricultura hoje é uma potência do nosso país. Hoje o nosso estado cresce mais do que o Brasil, na economia do nosso estado de Rondônia, porque aqui tem agricultura forte. Mas eu tenho certeza que com você hoje, como ministro da Agricultura, quebrando essas outras barreiras da burocracia, fazendo estrada, precisamos de estrada para escoar a nossa produção. E eu sei que hoje o Mato Grosso usa muito a nossa 364. E eu quero te fazer um pedido aqui, em nome da minha bancada, em nome do governo, em nome desse povo que está aqui. Nós precisamos duplicar a nossa 364. Precisamos, não podemos abrir mão disso. E eu tenho certeza que o senhor, como ministro, como conhecedor do tanto de acidente, tantas vidas que perdeu nessa 364, e como hoje ela é usada para trazer o soja do Mato Grosso, o soja de Rondônia para o Porto, nós precisamos hoje duplicar essa BR. É a vitória de Rondônia, é a vitória de toda a nossa região norte. Precisamos muito do seu apoio nisso. Com certeza vai ser muito importante. E nós, da bancada federal, nós somos 11 parlamentares, 3 senadores e 8 deputados. Estamos junto com o governo. Nós somos tudo da base do governo. Todos estão votando com o governo. Sei que vai vir um negócio agora aí que não é fácil, né? Essa previdência aí, esse negócio não está fácil nem se andar na rua com esse negócio. Mas, vamos ver o que Deus prepara para nós nesse negócio aí. Mas eu quero dizer que precisamos que, ministro, nós conseguimos a maior emenda já vista no Brasil para equipamento. A nossa bancada, os 3 senadores, os 8 deputados, 150 milhões para equipamento, para fazer estradas vicinais e entregar o trator para o agricultor produzir. Hoje nós temos aqui o maior número de agricultura familiar proporcional do nosso estado, comparando com o Brasil. Nós temos aqui um número muito grande de agroindústria. Começou com o deputado federal, então, Confúcio Moura, ali na região de Ariquemes. E hoje, pegou de todo o estado, hoje, nós temos muitas agroindústrias. Então, eu gostaria muito que hoje, com esses equipamentos, nós vamos melhorar muito a nossa produção. São 1000 e poucos equipamentos. Eu quero agradecer aqui, Morão de Carvalho, que vocês reconheceram esse trabalho, vocês todos os deputados votaram a abertura do crédito para começar a licitação desses equipamentos para entregar para os nossos prefeitos que estão aqui e para os nossos agricultores. E com certeza, isso, quando o ministro da Defesa assinou junto com o nosso governador essa emenda, esse convênio, ele falou assim: o maior convênio já liberado no Brasil até hoje foi 60 milhões de reais. Rondônia agora leva o maior da história do Brasil, 150 milhões de equipamentos para o nosso agricultor. Então, com certeza, isso vai ajudar muito a produção do nosso estado. E gostaria muito que o senhor viesse mais ao nosso estado, porque trazer um pouquinho daqui do Mato Grosso para implantar aqui no nosso estado de Rondônia. Com certeza, seja bem-vindo ao nosso estado, e nós aqui estamos unidos em prol do nosso estado. Que Deus abençoe o senhor, que faça lá uma grande gestão para o nosso país. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra ele que trará a sua mensagem em nome de toda a bancada estadual. Excelentíssimo senhor Morão de Carvalho, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar Vossa Excelência, governador Confúcio Moura, nosso governo do nosso estado, cumprimentar o ministro Braille Mais e desde já dar boas-vindas, bem-vindo ao nosso estado,
nós recebemos aqui, ministro, de braços abertos. O estado de Rondônia é um estado agrícola, é um estado do agronegócio, portanto, a vossa presença aqui nos alegra e aqui pode ver no nosso plenário a presença maciça aqui dos nossos prefeitos. Eu quero aqui cumprimentar os prefeitos em nome do presidente Aron Jurandir, cumprimentarmos os nossos deputados estaduais, deputado Jean de Oliveira, deputado Laerte, nosso líder da bancada, deputado Lebrão, primeiro secretário, deputado Wes, deputado Cleito, deputado Sona Bença, deputado Aécio, deputado Adelino Foladores. Cumprimentar todos os deputados que prestigia também este evento com o nosso ministro da Agricultura, trazendo aí notícias boas para o nosso estado, e isso nos alegra muito. Cumprimentar aqui Nilton Capixaba, nosso deputado, líder da bancada, em seu nome do Lúcio Moschini. Eu quero cumprimentar todos os deputados federais e dizer, Nilton Capixaba, que votamos não só 150 milhões, mas 156 milhões, como se disse, a maior emenda da bancada federal conseguida para o estado de Rondônia. Parabéns à bancada federal e com certeza é um impulso a mais para a nossa Secretaria da Agricultura, prefeito Lebrinha, e para as nossas prefeituras que precisam de equipamento, que com certeza com esse montante de máquina nós vamos poder estruturar melhor as prefeituras do estado de Rondônia. Todos os 52 prefeitos vão ser contemplados. Estão tudo aí esperando, quer saber qual é o jeito de chegar mais próximo dos deputados federais e do nosso governador. E nós que tivemos a oportunidade e o privilégio de aprovar um projeto tão importante nesse momento que precisamos equipar as nossas prefeituras e a secretaria, principalmente na pasta das mais importantes, que é a Secretaria da Agricultura. Então, parabéns toda a bancada. Cumprimentar o senador Ivo Cassol, que também é senador, governador, já foi desse estado. Cumprimentar o prefeito Hilton, que é o anfitrião hoje na vossa cidade, que com certeza, prefeito, nós estamos acreditando e crendo que a Vossa Excelência vai fazer um grande mandato, do vosso mandato aqui na capital, como prefeito dessa cidade. Conto com o nosso apoio, com o apoio da Assembleia Legislativa. Cumprimentar o senador Raup, que também é um grande senador, que vem fazendo um grande trabalho, com certeza muito importante para nós, também lá no Senado. Petecão, que foi deputado, presidente da Assembleia, e hoje também prestigia, acompanhando aqui o ministro, os nossos senadores. Padovani, e teu nome, Padovani, cumprimentar todos os secretários, seu do Hermes, dizer que para nós é uma alegria receber o ministro hoje, trazendo o programa avançado. Ministro que é um dos maiores produtores de soja, com conhecimento na área da agricultura, que com certeza está fazendo um grande mandato na pasta como secretária, como ministro da Agricultura. Nós estamos aqui, nós contamos com o vosso apoio. E como o deputado Nilton já falou aqui, da duplicação da BR-364, é muito importante, ministro. Nós sabemos o montante de carreta e de soja, principalmente a produção que passa pela BR-364, e quantas vidas perdemos hoje por não ter a BR duplicada. Então é importante o vosso apoio na duplicação, somando aqui com a nossa bancada federal, para que nós tenhamos esta BR duplicada, dando condições para que podemos escoar a nossa produção. Bem-vindo, ministro, parabéns por vosso trabalho. Portanto, eu quero aqui parabenizar também ao governo Confuso por mobilizar e por estar fazendo também um trabalho, principalmente em apoio ao agronegócio e à agricultura, que é o braço direito do nosso estado, é a pasta que tem sido de grande importância para o nosso estado, e com certeza
A vossa presença, ministro, aqui só faz nos fortalecer, principalmente o estado de Rondônia, o estado que mais cresce economicamente, e uma das partes que faz que isso aconteça é o agronegócio. Obrigado pela vossa presença. Um abraço a todos. Com a palavra, excelentíssimo senhor Ivo Cassol, senador da República. Obrigado. É uma alegria, uma satisfação. Quero aqui cumprimentar os amigos, as amigas aqui presentes. Agradecer esse carinho especial que você sempre tem pela gente. E especialmente as pessoas que vão à igreja, que estão sempre orando pelas autoridades. Obrigado de coração. Nosso ministro, senador Blairo Maggi, ministro da Agricultura, com certeza, Blairo Maggi, para nós aqui em Rondônia, um motivo de alegria e satisfação receber a tua equipe, o Coronel Novak, que te substituiu já várias vezes, enquanto o senhor caminha pelo mundo, ou voa pelo mundo, sendo o nosso maior garoto propaganda do nosso produto. E essa expectativa que tem de 7% para ir para 10% no mercado global. Então, a alegria, Blairo Maggi, recebê-lo aqui, e com certeza, cada vez a sua presença no nosso estado aqui vai incentivar e motivar ainda muito mais no agronegócio, especialmente na pecuária, na agricultura, e aqui na monocultura, as famílias de baixa renda, as famílias que produzem, e ao mesmo tempo nós estamos hoje ampliando no plantio de mecanização. Para aqui é o Ayrton de Cerejeira, em nome do Ayrton aqui e do prefeito Wilton de Porto Velho, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, e ao mesmo tempo também é uma alegria cumprimentar também aqui o governador, em nome do governador Confúcio Moura, cumprimentar toda a equipe do governo do estado de Rondônia, também cumprimentar aqui meus colegas senadores, tanto o Petecão, que é do nosso estado vizinho, do Acre, também o senador Ralph, presente, cumprimentar também aqui o Marão de Carvalho, também cumprimentar que é o deputado presidente da Assembleia, em nome do Aelcio, nosso deputado estadual do partido, cumprimentar os demais deputados estaduais aqui presentes. Também é uma alegria e satisfação cumprimentar aqui o Nilton Capixaba aqui, cumprimentar os demais deputados, em nome do Lislau, de todos os deputados federais, se sente cumprimentado. Aos vereadores aqui presentes, secretários municipais, em nome do Padovani, se sente todo mundo cumprimentado. Eu que já passei pela prefeitura, com o prefeito Rui de Moura, quando comecei no estado de Rondônia, o primeiro projeto, na época, o senador Espírito Júnior era deputado federal, Coronel Novak e senador Blairo Maggi, eu fiz o primeiro projeto integrado da piscicultura, e de lá alavancou nos 4 cantos do estado de Rondônia. E nós, depois da prefeitura, viemos como governador do estado de Rondônia, e o nosso maior problema que nós tínhamos era o freio que existia na burocracia da nossa legislação brasileira. Só o destrave que vocês estão fazendo já é um sucesso. É como disse aqui o ministro interino, que sempre responde com o Blairo Maggi Viagem, Coronel Novak, que se o Estado já não atrapalha uma grande coisa, e se puder ajudar, Novak, meu Deus do céu, esse país, gente, se o governo federal, os governos conseguirem ajudar, é melhor ainda. Mas se não atrapalhar, gente do céu, a coisa vai, mas se ajudar, amplia ainda muito mais. E portanto, nós aqui, que começamos no passado, até na época o senador Ralph era governador, que eu trouxe aqui o André Maggi, o pai do Blairo, que começou esse corredor da soja, é uma preocupação que todo mundo tem de BR-364 ser verdadeiro. Nós, infelizmente, tivemos empresas de malas, picareta, que vieram aqui, fizeram um serviço ruim, sem qualidade na BR, e muitas vezes, Blairo, o pessoal até aqui em Rondônia fala, olha, mas a gente viaja para o sul, quando chega até em Vilhena, vem um estouro. Quando vem lá para cá, a BR, vários pontos, é uma porcaria. E aí, infelizmente, quem paga o preço é a sociedade, é o produtor. Por que é o produtor? Porque automaticamente, quando aumenta o frete, é descontado no produto. E aqui, Blairo Maggi, eu quero aqui lhe parabenizar pela coragem, determinação sua, pela postura. Eu sei que muita gente criou no Brasil, criou no estado de Rondônia aqui, essa questão do café. Mas vai importar café. Só o susto que o Blairo Maggi, como ministro, quando fez o decreto para poder importar o café, fez desovar os cafés que estavam estocados como uma especulação no mercado, para aumentar ainda mais o preço. E aí, com isso, aí muita gente diz, o agricultor ia ser beneficiado com isso, muitas vezes não é não. Quem é o beneficiado é o atravessador.
Aquele que vai dar compra na folha, o agricultor vendeu antecipado, ficou com as migalhas e o grosso fica no outro lado. Quando foi feito isso, automaticamente nós se reunimos, fomos com o senador Blair Maggi, a bancada federal foi, o Rob esteve junto também, e nós tivemos do presidente da República a suspensão da importação para que pudesse vir a nova safra. Então, Blair Maggi, obrigado, entendeu, por atender a demanda, porque foi uma demanda que foi reivindicada, e o Blair Maggi, como tem conhecimento, ele sabe no momento que tem que ser importado, no momento que tem que ser exportado, e se nós temos café, só a Rondônia, quantos milhões de sacos de café que tem? Mas ao mesmo tempo, essa estabilidade, muita gente está aqui, ficou com medo, mas sentiram hoje, Blair Maggi, naquela reunião aí, na sala especial que teve, a segurança que você transmite para os produtores. Que o importante não é ganhar muito de uma vez, mas é ter um preço contínuo que dá estabilidade para o ano seguinte, e não só instantaneamente. Então, portanto, se permanecer o preço de 400 e poucos reais por saco de café, tá bom. Mas não precisa mais, Coronel Lovac. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. A tecnologia, que até foi na época que eu estava no governo, levamos a família Mater, que está aqui da Mater, eu quero cumprimentar, agricultores, na época, governador Confuso, nós fomos lá, o Espírito Santo trouxe uma tecnologia para cá, no Café Coronel. E quanto mais nós pudermos ampliarmos, e com essas máquinas, equipamentos, eu coloquei a minha cota que me cabe para comprar trator de pneu, de grade, com a estrutura. Para quê? Para que o agricultor, em vez de ter o seu filho lá na cidade, pedindo emprego no salário mínimo, ele que traga o filho de volta e venha ser dono do próprio negócio. Se cada agricultor, Padovani, começar a plantar 1, 2, 3 alqueires de café, nós vamos ter quantos mil alqueires de café plantados no estado de Rondônia? Nós não vamos ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto maior produtor de café do Brasil, nós vamos ser o primeiro maior produtor de café do Brasil, com uma condição diferenciada. No passado era quantidade e não tinha qualidade. Hoje é o contrário. Hoje tem qualidade, tem produtividade e esse resultado acaba dando no bolso do agricultor. E um alqueire de café dá no mínimo 60 mil reais por ano. Então, se o agricultor com seu filho de volta, ele tem no mínimo um salário mensal em torno de 5 mil reais por mês. Tem muito mais que ganhar um salário mínimo, Elcio, entendeu? Nas cidades e ainda enfrentar as condições precárias que tem. Portanto, agradecer o carinho especial de cada prefeito que está aqui, dos vereadores, dos prefeitos, secretário de Agricultura, a equipe, a família do Ministério da Agricultura, em nome do Blair Maggi, toda a sua equipe, fica o nosso abraço e com certeza, Blair Maggi, você lá, ministro, membro do nosso partido, PP, que faz parte junto do governo do PMDB, junto com a gente, para que a gente possa fazer um Brasil mais forte e melhor para todos. Com certeza absoluta. Se nós queremos tirar o Brasil da crise, só tem um caminho. É no setor produtivo. É no setor produtivo. E é com trabalho, com determinação. E principalmente, quando eu fiz um projeto de lei para diminuir os juros de cartão de crédito, juro de cheque especial, é porque o dinheiro não tem que ficar no banco, o dinheiro tem que ficar no setor produtivo. É como disse agora há pouco aqui alguém que usou a palavra. Anos atrás, você pegava o dinheiro e ficava anos sem pagar juros. É isso que o agricultor precisa. Precisa de estímulo para poder facilitar e ter segurança no que produz e no que faz. Porque depender da parceria do Ivo Cassol, o senador, com certeza, sempre tiver e vão continuar tendo. Tanto o Confúcio Moura sabe disso, que os convênios que estão vindo para cá com o Estado, está aqui o coordenador da bancada, como toda a bancada federal, está aqui o Mosquito, está aqui o Luiz Cláudio, está aqui o Garção, enfim, está o Neto. Nós sempre fomos parceiros, porque quem ganha é o Estado. Burro do político que trabalha contra, independente do partidário. Na época da campanha, cada um sobe num palanque e chega no meio do outro. Fora disso, cada um tem humildade, se irmão junto para trabalhar com um propósito só. O que é? É o nosso semelhante que está na frente de todo lugar. Um abraço, obrigado por Deus abençoe a todos. A título de informação, foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no dia 21 de dezembro. A Assembleia Legislativa, pelo comando do deputado Mauro de Carvalho e todos os senhores deputados estaduais, que concede o título honorífico de cidadão do Estado de Rondônia ao senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Clairo Borges Maggi. E esse título será entregue na abertura da nossa 6ª Rondônia Rural Show. E desde já uma salva de palmas à Assembleia Legislativa por conceder esse título ao senhor Clairo Maggi.
Convidamos para o seu pronunciamento, excelentíssimo senhor Valdir Raupp, senador da República. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, Confucio Moura, senhor ministro de Estado da Agricultura, senador Blairo Maggi, senhor presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, em seu nome, cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes, senador, deputado Mauro de Carvalho, senador Ivo Cassol, estava pensando já no Cassol, Nildo Capixaba, em seu nome, do coordenador da nossa bancada, cumprimentar todos os demais deputados federais aqui presentes, senhor prefeito Hilton Chaves, de Porto Velho, coronel Novak, secretário executivo do Ministério, meu colega senador Sérgio Petecão do Estado do Acre, já foi deputado estadual, federal, agora está lá no Senado, secretário César Padovani, em seu nome, cumprimentar os secretários de Estado e secretários municipais, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores vereadores, vereadoras, produtores, presidentes de entidade, em nome do Tuta Café, da Câmara Setorial do Café, cumprimentar todos os produtores do Estado de Rondônia aqui presentes, e cumprimentar ainda o diretor-geral da Embrapa, Alaerto, e agradecer que nós estivemos lá com o governador e alguns parlamentares pedindo para que a Embrapa fizesse o mais rápido possível um trabalho em Rondônia da pesquisa para combater os parasitas da piscicultura. Isso já está acontecendo. É uma coisa muito importante que a Embrapa, além da pesquisa e do desenvolvimento das nossas culturas, seja na área da floresta, da pecuária, da piscicultura, da agricultura, a Embrapa tem sido um braço forte, junto com a Emater, com a Secretaria de Agricultura, com a Delegacia Federal da Agricultura também, do Walter Lins, feito esse trabalho aqui em Rondônia. Ministro Blairo Maggi, queria, em rápidas palavras, lhe agradecer. Blairo Maggi, que nasceu também lá nas barrancas do rio Mampituba, entre a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que o seu pai, André Maggi, veio trazendo a família para o Paraná, depois do Paraná para Rondonópolis, mas ultimamente para Sapezal. Quando era governador, construímos juntos o terminal portuário de Porto Velho, invertendo, dando a inversão do transporte da soja que ia para o Porto de Santos e Paranaguá, vindo aqui para Porto Velho. O fato é que hoje a nossa BR-364, eu tenho andado de carro ontem, ainda no final da tarde, lá de Ouro Preto até Porto Velho, e é muito difícil ultrapassar nessa rodovia pela fila de caminhões no final da tarde, que é uma loucura, em torno de 1.300 carretas por dia, transportando soja para a trade do Blairo Maggi, do Grupo Maggi, da Cargill, da Bung, que são várias trades exportadoras exportando por Porto Velho. Então, realmente, as palavras do deputado Nildo Capixaba, em nome da bancada de deputados federais, do senador Ivo Cassol, faz sentido que nós precisamos somar esforços para, no primeiro momento, a duplicação virar. Mas ela vai demorar de 8 a 10 anos. Seria um sonho querer que em 2, 3 anos saia a duplicação de uma BR de mais de 900 quilômetros de Comodoro até Porto Velho. Então vamos trabalhar no projeto de duplicação. Nós vamos trabalhar, no primeiro momento que eu tenho pedido, a restauração geral de Vilhena a Porto Velho, com as terceiras faixas, para ajudar nesse momento mais emergente. Já pedi ao diretor-geral do DENIT, aos diretores, que trabalhe, que se debruce o mais rápido possível. Já estão licitando o primeiro trecho da divisa de Mato Grosso até o posto Guaporé, já estão licitando o outro trecho de Ouro Preto até a Nova Vida, que é o trecho mais crítico da BR, e todos os trechos que ainda não foram restaurados, que façam uma restauração rápida, um crema, uma restauração digna, com acostamentos, com asfalto usinado, como foi feito na BR de Guajará-Mirim. Quem passa hoje de Guajará-Abunã, uma empresa de Rondônia, fez um trabalho digno, de qualidade, sinalizado, bem asfaltado, com acostamentos largos. É isso que nós queremos na nossa BR-364. Eu pediria também ao ministro Blairo Maggi que nos ajude, eu sei que está tendo uma inversão aí, talvez priorizando mais a ferrovia de Sinop a Miritituba, onde tem talvez um volume de carga maior. Nós já temos aqui em torno de 5 milhões de toneladas do Mato Grosso e Rondônia. Se você vai daqui de Porto Velho a Vilhena hoje, você vê dezenas de silos, de armazéns de silos sendo construídos na margem da BR. Se você pegar a BR-429 de Médici a Costa Marques, mais uma dezena de silos sendo construídos até São Francisco. Você pegar a BR-435, antiga rodovia
399, lá de Vilhena a Cerejeiras, Pimenteiras, é mais uma dezena. O Blairo tem silo lá em Cerejeiras, não tem, Blairo? Há 20 anos, um silo enorme, grande, um armazém grande em Cerejeiras. Outras 3 também já construíram lá em Cerejeiras. Tem Corumbiaras, tem Chupinguaia, tem Cabixi, tem silos em Cabixi, em Pimenteiras. Então aquela região também, a soja está entrando com muita força. Então nós precisamos também da ferrovia para desafogar a BR-364, é importante, não a rodovia do Pacífico. Seria um sonho também muito distante, talvez de 20 anos, querer que a nossa ferrovia chegue no Oceano Pacífico, e não temos carga para isso ainda. Mas de Porto Velho a Sapezal, esse trecho de Porto Velho a Sapezal, e começando por Porto Velho, e quando chegar em Ji-Paraná, no entroncamento em Presidente Médici da 429, quando chegar em Vilhena, já tem carga imediata para trazer para Porto Velho. Então essa ferrovia é importante também. Eu entraria agora em coisas menores, já que o Coronel Novak e o ministro Blairo Maggi e a sua equipe estão desburocratizando o Ministério. Nós temos uma IN, uma instrução normativa, ministro, número 34, que causa uma burocracia danada do Porto de Guajará-Mirim, se é que pode se chamar de porto. A mesma instrução normativa do Porto de Santos, do Porto de Paranaguá e de todos os portos do Brasil serve aqui para Guajará-Mirim. E não tem nenhuma lógica. É uma barranca de rio. Eles descarregam e carregam cargas na barranca. Não tem nenhuma calçada, não tem nenhuma concretagem. Agora tem 20 milhões no Ministério dos Transportes, no DENIT, para construir o Porto de Guajará-Mirim, um pequeno porto para fazer aquela travessia ali. Então, esta instrução normativa, a dispoar lá do Ministério, precisa derrubar imediatamente ali de Guajará. O Patovani sabe disso, nós aí sabe disso. É uma burocracia danada. Então, eu peço também que desburocratize essa questão do nosso porto de Guajará. Se tiver aqui em Porto Velho também, vamos desburocratizar o porto de Porto Velho. E para encerrar, queria falar do café. Eu quero discordar, porque essa importação de café deveria ter acontecido em agosto ou setembro do ano passado. Não é tudo, não é isso? Em agosto ou setembro do ano passado. Ela se estendeu e iria acontecer agora, quando ainda tem estoque de café velho e a nova safra está entrando tanto aqui quanto no Espírito Santo, em Minas Gerais e outros estados. O Brasil, historicamente, tem sido um grande exportador de café, produzindo 50 milhões de sacas de café e exportando 30 milhões de sacas de café anual. O Brasil nunca importou café. Vai se aguardar um pouquinho mais, com a produção em Rondônia, que já produziu 4 milhões, caiu para 2, vai produzir agora 2 e pouco, e pode chegar a 4 novamente em breve, com o café clonal. Eu digo que esse café clonal tem sido bicho, produz até 160 sacas por hectare, enquanto o café velho produziu 30, 40 sacas. Então, dentro de poucos anos, de 2, 3 anos, Rondônia vai estar produzindo novamente mais de 4 milhões de sacas de café. Então aí vai passar a necessidade de importar esse café do Vietnã. Nós não sabemos o que vem dele, pode vir pragas, como veio do algodão, como veio de outros produtos para cá, né, de outros países. Então vamos segurar um pouquinho mais, que eu acho que não vai ter necessidade do Brasil importar esse café do Vietnã para derrubar os nossos preços e desestimular mais uma vez os nossos produtores. Obrigado, ministro. Pode ser para o nosso apoio. Muito obrigado. A título de informação, a indicação na Assembleia Legislativa para o título honorífico ao seu Blairo Maggi foi do deputado estadual Jean de Oliveira. Uma salva de palmas ao deputado Jean de Oliveira, que fez essa indicação já publicada no Diário Oficial. Por gentileza, proprietário do Corolla de placa HGE 4552, manobrar o seu veículo urgentemente. Convidamos a fazer uso da palavra excelentíssimo senhor Blairo Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu acho que já é boa noite, né? Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento o nosso governador do Estado de Rondônia, Confúcio Moura. Muito obrigado pela forma gentil como Vossa Excelência nos recebe nessa tarde aqui em Porto Velho. Também o prefeito de Porto Velho, Wildo Chaves, que também foi nos recepcionar no aeroporto. Muito obrigado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Maurão de Carvalho, o secretário executivo do MAPA, Coronel Elmar Novak, também o nosso querido senador Valdir Raup, senador da República do Estado de Rondônia,
também o senador Ivo Cassol, senador daqui de Rondônia e que é meu colega no Senado Federal, também o senador Sérgio Petecão, que é do estado do Acre e que nos recebeu hoje pela manhã naquele estado. Eu gostaria também, com a permissão dos demais senadores, de falar aqui em nome do senador Assir Burgaz, que me ligou hoje pela manhã bastante cedo e que não poderia estar presente, mas muito feliz, felicíssimo que estava, porque ele acabava de receber naquele instante a notícia de que a Ana, que passa por um processo de câncer de mama, estava absolutamente curada dos últimos resultados. Eu já passei uma situação dessa na minha vida com uma filha, eu fico imaginando a felicidade, então, do nosso colega Assir hoje, que Deus continue abençoando a Ana, então. Também deputado federal líder da bancada, o Milton Capixaba, deputado federal Lindomar Garçom, o deputado Expedito Neto, deputado federal Lúcio Moschini, e eu gostaria de fazer uma referência à bancada do estado de Rondônia, bancada pequena como a minha de Mato Grosso, 8 deputados federais, 3 senadores, onde nós equilibramos o jogo da República, da nossa federação, mas na Assembleia, ou melhor dizendo, na Câmara Federal, nós não temos muito o que fazer contra estados poderosos como São Paulo, com 79, 80 deputados, Minas Gerais com 60, Rio Grande do Sul, Paraná. Enfim, nós somos bancadas pequenas, mas nós somos bancadas aguerridas. Eu quero aqui ressaltar o trabalho dos deputados federais, dos senadores, porque eles, pelo menos comigo, no Ministério da Agricultura, não passa um dia que não tem um deputado de Rondônia buscando alguma coisa para o seu estado, defendendo os interesses de Rondônia. E principalmente nessas épocas onde a sociedade olha os políticos de uma maneira ruim, acham que nós todos não prestamos e que querem negar a política. Eu queria dizer aos senhores e à sociedade de Rondônia que não neguem a política, não neguem os políticos, porque não há sociedade, não há equilíbrio, não há progresso, não há democracia sem Congresso Nacional, sem Câmara Federal e sem Senado Federal. Portanto, isso é uma dádiva de Deus fazer política, e para nós políticos, vocês não queiram saber a dificuldade que é ser político. Abrir mão do convívio das nossas famílias, abrir mão do convívio dos nossos amigos, de não ter um ambiente direto e constante que a gente não consegue ter no nosso estado, porque aqui não ficamos, não conseguimos ter em Brasília, porque lá também não ficamos, e nós ficamos toda semana no ir e vir, e perdemos os convívios, como disse, dos amigos e também das nossas famílias. Portanto, ser parlamentar federal não é uma tarefa fácil, portanto eu quero aqui render as minhas homenagens e o meu reconhecimento ao trabalho que os senhores fazem em Brasília. E o exemplo foi agora nessa questão do café, aqui já citado por 2 senadores e do deputado federal. Eu tomei uma decisão, tecnicamente, que eu devia tomar, mas eu percebi imediatamente a reação que os deputados federais e os senadores fizeram, invadindo o gabinete do Embaçaí, exigindo uma posição diferente do governo federal. Quer dizer, eles nem quiseram me ouvir. Eles foram na defesa do produtor, e é isso que tem que ser feito. Parabéns para vocês, e nós vamos discutir de outra maneira. Quer dizer, é uma atuação, Milton, é uma atuação em pró do estado de Rondônia, é isso que deve ser feito, é isso que todo mundo espera de vocês. Parabéns. Também quero cumprimentar o deputado estadual Edson Martins e também o Jean de Oliveira, que parece que assinou a indicação do título para mim. Muito obrigado. Agora você me obriga a vir aqui na abertura da Rural Show. Ele está aqui. Muito obrigado. Também o secretário da Agricultura, Pecuária e Regulação Fundiária de Rondônia, o Evandro Padovani. E parabéns, Padovani, pelo trabalho. A gente percebe aqui que o Agro Mais, aqui em Rondônia, foi Agro mais Plus, né? Você trouxe todos os municípios que se envolveram, e agora nós temos que fazer com que esse plano que saia do papel, que efetivamente mude a vida dos agricultores, daqueles que estão
interessados, aqueles que vivem da agricultura, da pecuária, da agroindústria, que nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais à frente. Também o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, o Hélio Dias, superintendente federal da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, José Walter Lins, também o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, o Maurício Carvalho. Em seu nome eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, também vereadoras, o Jurandir de Oliveira, que é presidente da Associação dos Municípios, dos prefeitos aqui de Rondônia. Em seu nome eu cumprimento todos os outros 51 prefeitos desse estado, o chefe de gabinete Castilho, que está conosco também. Cumprimento também o Maurício Conhá, o Maurição, que é meu amigo lá de Mato Grosso, foi prefeito da cidade de Água Boa, eleito por 2 mandatos, o melhor prefeito do estado de Mato Grosso, e que tem negócio aqui também, trabalha com leilão, faz um belo trabalho no Brasil inteiro, e eu quero cumprimentar, Maurício, e agradecer a sua presença conosco aqui também. Também o assessor da Secretaria Executiva do MAPA, o Ricardo Cavalcante, cumprimentar os produtores rurais, representantes do agronegócio, entidades de classe. Eu quero aqui cumprimentar 2 pessoas em especial, uma em nome das mulheres, eu quero cumprimentar a Janine, que está aqui conosco, que é da Biofish, é isso, né? Biofish. A Janine que viajou conosco numa missão para a Ásia, onde nós estamos 27 dias rodando 8, 9 países. Enfim, uma viagem muito doida que no final a gente não sabia mais onde estava direito, com quem tinha conversado, onde tinha conversado. Mas foi uma viagem muito importante, exploratória. Tenho certeza que vai trazer muitos louros, muitos negócios no Brasil. E a Janine foi como representante desse setor de peixes, de pesca, e defendeu muito bem esse setor. Fez com que em todas as palestras que lá nós participamos, em todas as rodadas de negociação que fizemos, lá estava ela presente, defendendo o estado de Rondônia e também o negócio do peixe, que é o maior mercado mundial de carnes do mundo. Peixes é o maior mercado acima de todos os outros produtos, e o Brasil participa com menos de 0,2% nesse negócio, portanto, todos aqueles que produzem peixe em Rondônia, que já é o maior produtor de peixe do Brasil, tem um mercado muito grande pela frente. Parabéns. Também quero cumprimentar o Paulo Sérgio Araújo. Levanta lá, Paulo. Paulão lá, meu amigo de escola, né, de agronomia. Ele mora em Rondônia, trabalha aqui, é produtor rural também, mas acho que ele é auditor fiscal, uma coisa parecida no estado. E eu tenho sempre encontrado com o Paulo. Nós conversamos praticamente todos os dias pelos grupos do WhatsApp da minha turma e da turma dele de agronomia. Que nos formamos lá, acho que 81, coisa parecida. Lá já são muitos anos, mas os WhatsApps permitem que a gente tenha a possibilidade de reencontrar os amigos e conviver com eles quase todos os dias. Portanto, Paulo, saudação a você, e depois nós vamos mandar notícias para os nossos colegas que estão esparramados pelo mundo inteiro, lá para Curitiba também. Bem, eu quero dizer, meu caro governador, muito obrigado a Vossa Excelência por ter aceito esse programa Agro Mais. É um programa de desburocratização, como foi dito aqui, como foi explicado pelo Elmar Novak, que visa a mudança de perfil, a mudança de como a gente vê as coisas, a mudança e o comportamento dos servidores públicos do meu querido Brasil. Por muito tempo a burocracia imperou e impera ainda. Obviamente nós conseguimos mudar muitas coisas, mas a burocracia é um mal terrível para os negócios. A burocracia, ela emperra, a burocracia tira dinheiro da mão da eficiência, a burocracia deixa o dinheiro na mão da ineficiência. E quando está na mão da ineficiência, ela não serve para ninguém. É custo na veia e não gera um centavo de benefício para ninguém. Portanto, o que nós queremos no Ministério da Agricultura, com esse programa Agro Mais, é que os funcionários, os servidores do Ministério da Agricultura, passem a ter uma visão diferente com relação ao mundo, o mundo dos negócios. Onde o nosso servidor, ele se sinta importante por ter feito algo de bom, que ele se sinta importante por ele ter resolvido um problema, que ele se sinta importante de saber que aquilo que foi feito está gerando alguma coisa boa na sociedade.
e não que ele se sinta importante, porque ele foi capaz de dizer não, ele foi capaz de exigir lá depois da terceira casa decimal alguma coisa que até a lei pode permitir, até o regulamento pode permitir, mas que no bom senso não deveria fazer. Acho que essa é a mudança de postura que nós queremos ter no Ministério da Agricultura e que o presidente Michel teve. Quando lançamos esse programa lá no Palácio do Planalto, ele olhou e disse o seguinte: Blair, parabéns para você, para a sua equipe, e virou para outros ministros que lá estavam e recomendou: vocês devem fazer a mesma coisa nos seus ministérios. Olhem para as prateleiras, olhem para as regras, olhem para a legislação e mudem aquilo que está nos atrapalhando. E é isso que nós queremos fazer, é não atrapalhar ninguém, é fazer com que as coisas funcionem, fazer com que a simplicidade resolva os problemas que nós temos no dia a dia. Eu tenho alguns exemplos nesses meses que passei à frente do Ministério da Agricultura e nos depararmos com algumas coisas de quem, por exemplo, trabalha com frigorífico, que vai mudar uma mesa de lugar, vai mudar uma sala de lugar, vai fazer qualquer coisa dentro do frigorífico, precisa o dono do frigorífico encaminhar para nosso superintendente regional, que manda para o estadual quando tem, que manda para Brasília, que olha e que analisa, e depois de 6 meses, 7 meses, às vezes um ano, volta para trás para dizer: ok, você pode mudar a mesa do lugar. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Quem tem que saber onde está a mesa, onde está a parede, é o pessoal do frigorífico que está trabalhando. Portanto, essas coisas simples é que nós estamos fazendo o enfrentamento. E eu tenho um costume de não fazer as coisas sem conversar com as pessoas. Eu tenho o costume de, antes de mudar as regras, visitar pessoalmente e conversar com aqueles que estão com o pé na operação. Por exemplo, aves. Eu já fui para vários frigoríficos de aves, converso com o pessoal que está na operação, com os veterinários, o pessoal do sítio, o pessoal que está no dia a dia ali, que sente o calor daquele frigorífico, que sente o frio daquela sala que ele trabalha. Esse pessoal pode nos dizer como melhorar os processos, como mudar os procedimentos, e não o nosso pessoal que fica lá em Brasília, e eu também fico lá, mas nosso pessoal não tem a sensibilidade de entender o que nós devemos fazer ou não, simplesmente porque tem uma regra que está escrita, e aí a burocracia toma conta. E aí, governador, a burocracia não atrapalha só o setor público, não, ela atrapalha nossas empresas também. Aqui tem vários empresários, e quando você começa a ter procedimentos nas suas empresas, você começa a perceber que uma regra que você determinou, ela começa a ser inchada nas partes de baixo, a ponto de inviabilizar os processos que você tem de produção. Outro dia eu visitei a Embrapa, em Londrina, e fiz uma conversa clara, franca com os pesquisadores e aqueles que trabalham na Embrapa, junto com o nosso presidente Maurício. Falei: Maurício, aqui tem um armistício hoje. Tudo que nós falarmos aqui não vale no tribunal para acusar ninguém. Portanto, vocês podem falar o que quiserem. Teve 1 hora de conversa, e nessa hora de conversa, um técnico falou assim: ministro, aqui só nos faltam pedir para a gente parar de fazer pesquisa, porque isso atrapalha o dia a dia da empresa. Olha, a empresa, a Embrapa, ela é feita para fazer pesquisa, mas a burocracia interna vai impedir de tal maneira que parece que é um pecado fazer pesquisa que está atrapalhando o pessoal da burocracia. Claro que não pode funcionar assim. Você tem que entrar para dentro de uma companhia dessa e limpar a burocracia e fazer com que ela trabalhe. E não é só nas empresas públicas. Na minha companhia, na minha empresa, que tem um sistema de gestão que é corporativa, onde procura-se atender todas as regras, e num belo dia, numa das fazendas nossas aqui em Mato Grosso, parou de chegar ao algodão na algodoeira que estava sendo feito o beneficiamento. Parou a colheita, porque você não tem como transportar. O gerente corre atrás e vai ver o que aconteceu, por que parou a colheita, por que parou o beneficiamento. Vocês vão ficar pasmos de ouvir isso. Parou porque o departamento de sustentabilidade da empresa não deixou com que o gerente fosse numa cascalheira e retirasse alguns caminhões de cascalho para tapar um buraco que se formou na frente da balança. Portanto, o caminhão não podia entrar na balança. Ora, é o cachorro, é o rabo balançando o cachorro. Quer dizer, toda uma estrutura montada para produzir, para gerar riqueza, para gerar
emprego, para distribuir para a sociedade o negócio, não pode trabalhar porque faltou uma licença para tirar o cascalho de uma cascalheira. Eu estou dando esses exemplos para dizer aos senhores que o problema da burocracia não é só no governo, é no dia a dia que nós temos. Porque nós temos a lei, aí tem o decreto, tem a normativa, tem a instrução, tem não sei o quê, e todo mundo vai se segurando num pedaço do outro, todo mundo vai ter medo de tomar decisão, e o meu secretário, lá no mapa, quando chega na hora de assinar, ele fala assim, mas espera aí, eu preciso consultar a Conjur. Conjur são nossos advogados. Nós temos quantos advogados no Conjur? São 20. Tem mais de 800 processos que eu posso. É claro que não vai funcionar. Mas o meu secretário, ele tem medo de assinar do Ministério Público, do Estadual, do Federal, e aí todo mundo vai se escondendo para trás, e nós, produtores, nós que fizemos a parte de gerar riqueza, de gerar dinheiro nesse país, começamos a ficar parados porque nada funciona. Acho que essa é a ideia do Agro Mais. Limpar tudo isso. Claro que nós não vamos acabar com a burocracia, mas se conseguirmos limpar um pouco, vai nos ajudar e ajudar muito. Eu, por exemplo, tenho viajado muito para abrir novos mercados no mundo. Inclusive, Rondônia tem nos cobrado, eu faço parte de um grupo do WhatsApp de produtores de pecuária aqui no estado, e quase todos os dias me cobram uma posição sobre a liberação da exportação de carne de Rondônia para a Europa. Eu gostaria de dizer aos senhores que todos os procedimentos necessários para isso foram cumpridos pelo Brasil. Não tem mais nada para fazer. Agora, a Europa não nos abre espaço. E eu vou explicar um pouquinho por que não. E explicar, nessa minha explicação, um pouco até por causa do café também. Quando um país vira forte exportador, grande exportador, ele começa a criar problemas com seus países que importam. E os países que importam muito começam a olhar para o Brasil e falar assim, escuta, vocês vão comprar o que de nós? Afinal de contas, só eu compro de vocês. Por exemplo, Comunidade Europeia, carne agora de novo. A Comunidade Europeia importa 13 bilhões de euros por ano do Brasil. 13 bilhões de euros de comida. Nós importamos deles 1,2 bilhões de euros. Olha a diferença que é da balança comercial. É muito grande. E claro que cada país aqueles são 27 países membros, olham para o Brasil com 220 milhões de habitantes e falam, puxa vida, mas que grande mercado tem lá e eu não consigo participar. Eu não consigo vender uma pera no Brasil, eu não consigo vender uma maçã no Brasil, eu não consigo vender uma carne de vitelo no Brasil, eu não consigo vender, a Polônia quer vender porco no Brasil, a Rússia, que não era a comunidade, quer vender trigo, quer vender carne de bovina para o Brasil, a Bélgica quer vender gelatina para o Brasil, e nós ficamos aqui na posição de não permitir que ninguém faça nada. É claro que eles começam a se juntar e começam a olhar para o Brasil e falar assim, escuta, se vocês não mudarem de posição, eu também não vou mudar mais a minha. E aí entra o Rondônia nessa história. Rondônia, Tocantins e Distrito Federal não recebem autorização de exportação de carne, ou deles de importação, porque nós não abrimos mais nada para eles. Então, nessa viagem que fiz agora, estamos fazendo algumas concessões e dizendo muito claramente, eu não tenho posição nenhuma contra a importação. Aliás, os grandes países de agronegócio do mundo são grandes porque produzem muito, e importam muito e exportam muito. Porque o que vale é a quantidade de negócio que tu faz. Portanto, vocês não estranhem algumas posições minhas de ser mais otimista com o mercado. De dizer, ok, nós vamos criar as condições necessárias, fitossanitárias e tudo mais, para poder fazer as importações. Agora, se isso vai ocorrer ou não depende de mim, depende do mercado. O mercado vai ter que entender se a carne que nós estamos abrindo da Rússia, nós estamos liberando carne bovina da Rússia, vejam bem. Será que a Rússia vai botar carne aqui no Brasil? Eu, sinceramente, acredito. Você acha que Polônia vai botar carne de porco aqui no Brasil? E tem que levar milho do Brasil, levar soja do Brasil, e tem uma dificuldade gigante de produzir e vir competir no Brasil? Eu acho que não.
Mas se nós abrirmos e deixarmos com que o mercado olhe e fale assim, ok, eu tenho oportunidade de vender no Brasil, mas eu não consigo vender no Brasil. Então eu tirei o teu discurso e você tem que aceitar meus produtos que eu quero vender para vocês lá fora. É mais ou menos por aí que funcionam as coisas. É mais ou menos num livre mercado que o Brasil tem que se posicionar. Nós não somos uma ilha, gente. Nós não vivemos num lugar separado. Nós não vivemos isolados de ninguém. Todas as relações hoje são relações diretas. Se eu postar agora, aqui no meu WhatsApp, uma foto dessa reunião, em 10 minutos ela rodou o Brasil e rodou o mundo. Veja a rapidez com que tudo acontece. E nós queremos nos comportar como século XVII, XVIII, os nossos nichos de mercado sem participar do mundo. Eu não quero ser. Eu quero ser um cidadão do mundo, quero que o meu país participe como um todo. E aí nós chegamos então no outro embate, que é a questão ambiental. E Janine viajou junto com o meu grupo e sabe a pregação que a gente tem que fazer sobre isso. E vocês, e eu tenho negócios aqui, tenho no estado do Mato Grosso, também Amazônia Legal, e nós temos que sempre explicar que raios acontecem no Brasil com a Amazônia. As pessoas ouvem as narrativas de um desmatamento que aumentou na Amazônia agora 8%, 10%, e acham que nós estamos acabando com a Amazônia. Eles não conseguem entender que em 2003, 2004, quando eu era governador, o Ivo era governador, o Brasil desmatava naquele período algo como 5 milhões de hectares de terra por ano. E que hoje nós não passamos de 700 mil hectares, coisa parecida. Olha quanto derrubou, olha quanto caiu. E o governo tem feito a parte dele. A sociedade amadureceu e entende que o Brasil fez uma opção lá atrás, não fomos nós individualmente que fizemos, não foi o nosso Congresso Nacional da época, quando saiu a medida provisória que mudou de 50% para 20% a ocupação das terras aqui nessa região. Eu sempre fui contra. Eu sempre entendi que deveria ser 50%. E ainda entendo que deve ser 50%. Mas a legislação nos obriga a cumprir os 20%. Então vamos cumprir a nossa legislação. E quando nós temos esse embate fora do Brasil, eu, numa plateia como essa, por exemplo, eu falo assim, mas você na floresta amazônica, lá em Rondônia, lá em Ji-Paraná ou em Santa Luzia, qualquer outro município, você não pode usar mais que 20% das suas terras. As pessoas não entendem muito bem o que significa esses 20%, governador. Mas quando eu falo, nós estamos num hotel, eu dormi aqui hoje, esse hotel tem 100 apartamentos, não sei quanto é, estou sugerindo aqui que tenha 100 apartamentos. E aí, o dono do hotel está faturando sobre 100 apartamentos. Chega um belo dia, o prefeito faz uma lei na cidade e fala assim, daqui para frente, você vai comercializar só 20 apartamentos, 80 você vai fechar, vai mantê-los fechados, porém, todos os custos que você tem de manutenção, de cuidado, etc. Tal. As pessoas passam a entender um pouquinho, mas espera aí, você só pode usar 20 apartamentos de 100 que você tem num hotel? Sim, senhor, é isso mesmo. Agora você imagine o custo que isso tem para o Brasil, o custo que tem para o produtor, o custo que tem para a Rondônia, o custo que tem para os municípios. É muito grande esse custo, mas foi a opção que nós tivemos no passado. E a nossa legislação exige isso e nós temos que cumprir isso. Agora, ninguém consegue entender, e é difícil deles entenderem, que o Brasil tem 61% do território nacional ainda intacto quando os portugueses aqui chegaram e subiram o Amazonas, subiram o Madeira, subiram o Guaporé e foram dar lá nas costas de Vila Bela Santíssima Trindade, lá por 1500, quando aqui chegaram os primeiros portugueses. Ainda 61% do nosso território aqui subiu. Qual é o país do mundo que tem 61% do território fechado? Nenhum. Dos grandes, Estados Unidos, Argentina, Canadá, 3, 4% de áreas protegidas. O nosso é 61%. 17% do nosso território no Brasil nós utilizamos para pecuária. 13% do nosso território é utilizado pelos índios. São áreas demarcadas, são áreas que ninguém mais toca e não tem discussão. Eu não estou falando das áreas que ainda tem que demarcar ou que estão em disputa judicial. Não, estou falando das áreas já demarcadas, 13%. E aí vem o número da agricultura. Nós utilizamos para fazer agricultura no Brasil, para cana, para café, para cacau,
para eucalipto, para soja, para milho, para agricultura pequena, agricultura grande, todo tipo de produto que a gente colhe. Laranja, etanol, 8% do território brasileiro. 8%. Quem no mundo faz isso que nós fizemos? Então, não vem você europeu, não vem você de fora, ambientalista, botar o dedo no nariz do Brasil e dizer que vocês estão errados. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas foi assim por muito tempo. Porque não havia no governo alguém que contestasse os números e dissesse: os números que eu tenho e eu apresento não são chutes meus. É a ciência que diz que é isso, é a Embrapa que diz que é isso, é os sistemas de monitoramento que nós temos no Brasil que diz que é isso. Então, não me venha apontar e dizer que o Brasil não respeita as questões ambientais. Podemos discordar, como disse, mas nós respeitamos e não tem ninguém no mundo que faça a agricultura sustentável que nós fizemos. Ninguém. Desafio qualquer país que possa fazer o que nós fizemos. Portanto, no mínimo que eu espero do mundo civilizado é que tenha um reconhecimento daquilo que nós fizemos. O que os senhores fazem aqui, o que os senhores mantêm aqui, 11% do território brasileiro, nós mantemos como produtores rurais nas nossas atividades agrícolas sem receber um centavo de ninguém. 11%, mais uma vez, o senhor sabe o que é? São 5 territórios do tamanho da Alemanha. 5 territórios. Vocês, produtores rurais, cuidam, não deixam desmatar e seguram as beiras de água com floresta, biodiversidade e tudo mais. Portanto, o Brasil precisa se impor. O Brasil é grande produtor de alimentos, será muito maior, mas não pode baixar a cabeça. Ele precisa discutir de frente com todo mundo, dizer: se vocês tivessem feito o que o Brasil vem fazendo, o mundo talvez não tivesse que ficar discutindo questões de mudança global, climática ou coisa parecida. Portanto, eu quero cumprimentar os senhores agricultores, pecuaristas desse estado e dizer que o melhor negócio que o Brasil tem é o agronegócio, é a agricultura. Não tem geração de riqueza, que se faça só com legislação. Não tem riqueza que seja gerada, que não seja pela transformação, que venha da terra, que venha da produção básica, produção primária, que vai se transformando numa série de coisas. E quando vocês veem as propagandas que a Rede Globo está fazendo sobre agro-pop, agro-tech, vejam só, todos nós estamos envolvidos nesse processo, todos nós utilizamos no dia a dia da agricultura, e a humanidade só é a humanidade da forma que nós somos hoje organizados, porque conseguimos romper há milênios de anos atrás a questão de sermos nômades, de poder fazer agricultura num lugar, de poder guardar produtos, de poder se preparar para o futuro. É isso que nós somos no Brasil. E nós, para finalizar, dizer o seguinte: nós no Brasil, nós somos grandes produtores de alimentos, mas diferente de outros países, nós não herdamos, nós não recebemos da natureza terras férteis, terras maravilhosas, como tem a Ucrânia, como tem a Rússia, como tem os Estados Unidos, como tem a Argentina, solos aluviais, solos extremamente ricos, onde você planta e você colhe. Nós aqui temos que fazer nosso solo. Ouvi aqui do secretário, 90 mil toneladas de calcário. Para quê? Para melhorar o solo. E se não botar, não produz. Então o Brasil teve que construir, nesses últimos 40, 50 anos, um solo para fazer a agricultura que nós temos. Se não fosse a ciência, não fosse a pesquisa, a inovação que começou com a decisão de um presidente criar a Embrapa, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós devemos tudo ao conhecimento, tudo à ciência, tudo à experimentação, tudo à ousadia dos produtores de experimentar novas tecnologias, de investir em máquinas, de não ter medo de correr o risco. Porque se tem, governador, se tem um bichinho louco, é o agricultor. O agricultor não bate bem da cabeça. Pegar todo o seu dinheiro, esparramar no solo, mas esparrama bem, para não poder juntar. Toma mais um dinheiro emprestado, joga lá também. E depois fica rezando para chover, para não chover, para colher, para vender e, no final, para receber também. Portanto, agricultor, antes de ser agricultor, é um estado de espírito. Nós somos agricultores porque amamos esse negócio, amamos o risco,
da chuva, o risco do sol, e parabéns a todos vocês por serem agricultores. Um abraço a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que convidamos para o seu pronunciamento Sua Excelência Confúcio Moura, governador do Estado de Rondônia. Gente, é uma satisfação muito grande fazer esse encerramento dessa solenidade histórica e saudar a mesa, cumprimentar os prefeitos e prefeitas, os secretários, os visitantes, os produtores. E saúdo em especial, em nome de todos, o ministro Blairo Maggi. Eu sempre escrevo 2 vezes por semana num blog o que me vem na cabeça, geralmente pela madrugada. Dias atrás eu escrevi no blog um tema chamado É Plantar e Colher, que resume mais ou menos esse assunto, e esse meu artigo foi publicado na revista Três Poderes, lá do Ministério da Justiça, que eu nem sei como chegou lá. Mas eles pegaram o artigo, publicaram, e eu vou ler só um parágrafo que resume tudo o que foi dito aqui. E nas roças tem pragas, nas roças tem ervas daninhas, insetos, predadores, pouca ou muita chuva, essas coisas todas. No serviço público brasileiro, tem a maior praga de todas, que é a burocracia. O ciúme, a falta de colaboração com os outros, a dificuldade da aceitação da mudança. Muita gente prefere perder a safra, dar prejuízo, a ter que colaborar com presteza com a humanidade. Cada homem é um mundo e cada homem está no outro homem. E assim eu continuei escrevendo. Mas na realidade, o tema aqui é muito importante, que é justamente trabalhar a quebra da burocracia nos municípios e nos estados. Cada prefeito que está aqui deve pensar o seguinte: o que eu posso fazer lá no meu município para facilitar a vida das pessoas? Talvez na hora que você começar a estudar, você vai verificar que muita gente vai na prefeitura pegar um documento e fica 2, 3, 4, 5 meses. E às vezes o prefeito nem chega a saber do que está acontecendo. Porque quando os documentos estão prontos, aqui na Junta Comercial do Estado, uma empresa, eu abro essa empresa em 2 horas. É a Junta Comercial mais eficiente e desburocratizada do Brasil, é a de Rondônia. Agora precisa que cada prefeito dê uma olhada na sua prefeitura, dê uma olhada dentro dos seus procedimentos, olhe as suas leis antigas, as normas, os decretos de vários prefeitos do passado. Muitos são seguidos, não tem menor utilidade no mundo atual. Rondônia avança muito, nós precisamos mais. A burocracia puxa o Estado brasileiro para baixo. O Brasil é um país travado, é um país difícil, é um país complicado. Nós, gente, no comércio mundial, todo o nosso movimento de exportação não passa de 1,2%. Exportamos quase que insignificativamente, por mais soja que produzamos, por mais milho, por mais tudo que a gente produz, exporta, movimenta, não passa de 1,2%. 1% do comércio mundial brasileiro. Se a gente parar de produzir, não abala o mundo em nada. Mas isso é por nós mesmos. Nós, brasileiros, nós prefeitos, governadores, presidente da República,
funcionários públicos brasileiros, portuários, estradas ruins, tudo isso conspira para que o nosso país seja decadente, seja difícil. Vender para o Brasil ou exportar é um trabalho fantasticamente complicado. São medidas heróicas. Os nossos produtores conseguem exportar soja. Soja, como vocês viram no Jornal Nacional, no Jornal da Tarde, os atoleiros fantásticos de mais de 10 mil carretas paradas por mais de 30 dias sem atravessar um lamaçal. E mesmo assim, esses produtores continuam trabalhando. E este ano, de 2017, nós vamos atingir aproximadamente 230 milhões de toneladas de grãos. É muita força, como diz o nosso ministro, e coragem do nosso produtor rural. Então é isso, senhores prefeitos, nosso objetivo. O Agro Mais que eu assinei hoje, né, não foi só comigo, pelo Estado, eu assinei por todos os senhores receberam um cartaz, Agro Mais de Alto Paraíso, Agro Mais de Santa Luzia, Agro Mais de Porto Velho, Agro Mais de Vilhena. Esse papel coloque no gabinete, pendure esse banner no seu gabinete para todo dia você dar uma olhada nele e verificar, será que eu estou praticando o Agro Mais? Será que eu estou facilitando a vida do meu trabalhador rural, do meu comerciante, do meu trabalhador informal, de qualquer um que movimente os negócios do nosso Estado? Nós temos que respeitar o produtor, nós temos que respeitar o comerciante, nós temos que respeitar aquele que se atreve a produzir, a ter a iniciativa privada, o risco de cada dia. É isso que nós temos que fazer. Esse Brasil precisa ser passado a limpo em todos os sentidos. E um deles é realmente a burocracia e a dificuldade. Servidores públicos, me desculpem, não é para atingir a todos, mas grandes partes é uma conspiração puxando a administração para debaixo da mesa. Nós temos que realmente modernizar, treinar, abrir a cabeça de todo esse pessoal que está com 20 anos de serviço, 30 anos. Meu irmão, desconfie, meu irmão. Chegou a hora de mudar, chegou a hora do Brasil ir para frente. Não adianta ficar aí, esse modelão de fazer greve todo ano, de fazer isso, aquilo, outro, colocar a faca no pescoço de prefeito, a faca no pescoço da vara do governador ou do presidente da República, para acabar, destruir o Estado brasileiro. Eu sempre digo, nós somos Brasil, nós somos produtores, todo mundo junto para levantar a situação. Deputados e senadores, não tenham medo de fazer as reformas necessárias no Brasil, não tenham medo de dar o voto para melhorar o Brasil, de maneira nenhuma. Ou você faz isso, ou o Brasil não tem solução. Um país que tem um déficit previdenciário de 140, 160, 170 bilhões ano, isso é imposto. Quem paga essa conta? Isso é uma necessidade. Eu já penso muito mais longe. Eu acho que não tarda muito, daqui 20, 30 anos, a gente acabar com o sistema de previdência pública. Quem quiser aposentar é que pague a sua previdência privada, o seu seguro ou outra coisa qualquer. Essa coisa de você falsificar documento para aposentar novo, para ficar mamando no governo 60 anos de vida útil, caçando dinheiro desse Brasil que tem essas tetas murchas e não tem mais leite nenhum para ninguém mamar. É isso, minha gente, nós temos que fazer com o Brasil. É o Brasil brasileiro, patriótico, que tem que realmente, agora vocês prefeitos foram eleitos, e eu também estou nessa safra de vocês, não foi eleito à toa, não. Vocês foram eleitos na hora certa, na hora exata da grande virada do Brasil. Boa noite a todos. Agro Mais em nosso estado.